Tá no ar, 11º episódio do Bora Escalar Podcast, podcast oficial da USE Escala Digital. Me chamo Lucas Mourão, sou sócio administrador aqui da USE e eu tô hoje com uma convidada especial que eu vou já falar aqui para vocês quem é. E eu tô ao lado de grandes parceiros, grandes especialistas que trabalham conosco aqui no dia a dia da USE Escala Digital. Seja bem-vindo, meu brother Alan, meu irmão. Se apresenta um pouquinho aí, meu querido, por gentileza. Prazer, Lucas. Meu nome é Alan Moreira. Eu faço parte aqui da USE Escala Digital desde o começo da USE, desde os primórdios, desde 2020. E hoje estou atuando como head da operação, ou seja, estou sempre aqui falando com os nossos clientes e, é claro, ajudando toda a nossa equipe, não, Kelvin? Com certeza. Quero me apresentar também, Kelvin Melo. Também faço parte da equipe da USE Escala Digital desde o início, né? Junto com Matheus, Lucas e o Wilson. E é um prazer estar aqui com vocês. Hoje estou atuando como social media na USE Escala Digital, mas já passei por diversos setores. Social media, mas com uma vertente ali de produção de linha de conteúdo, linha editorial, quem dá o tom realmente ali do posicionamento, que é o que a gente vai falar aqui para vocês, tá, pessoal? Aguarda aí, olha só. Nós estamos no 11º episódio. Hoje o nosso episódio, o título dele é o seguinte: muito além da estética, como a doutora Ana Maria Dantas se tornou referência em cirurgia plástica. E, óbvio, sem mais delongas, já, vamos dizer assim, já falei o nome para vocês. Doutora Ana Maria, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite aqui de estar conosco. Doutora Ana Maria é cliente aqui da USE Escala Digital, onde a gente trabalha posicionamento, geração de demanda e assessoria de atendimento ao potencial cliente. Doutora, por gentileza, se apresenta para o pessoal te conhecer melhor. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, tá? E eu sou doutora Ana Maria Dantas, cirurgiã plástica, especialista em cirurgia plástica e atuo aqui na cidade de Mossoró. Muito bom. Há quanto tempo tá no Aproximadamente 20 anos. Aqui na cidade, 20 anos. E geral também, 20 anos? Mais de 20 anos, com mais certeza. Mais de 20, né? Desde 98, 99. Muito bom. 2 décadas aí de experiência, ou seja, já tem muito mais do que 1000 horas de trabalho executado muito aí, né? O que a gente exige para ser um especialista, né? Isso? Muito mais do que muito 1000 horas. Muito bom. E aí, doutora, qual que é o nosso objetivo aqui, né? Óbvio, todo mundo quer conhecer um pouco mais a respeito da senhora, quer realmente saber como que é o teu trabalho no dia a dia, como que vem construindo esse nome, né? E principalmente, como que você conseguiu projetar esse nome para o mundo digital? Porque a gente sabe hoje, né, que sem essa projeção no mundo digital, basicamente, você não aparece, você vira meio que uma fantasma ali, às vezes até mesmo pelos clientes mais íntimos, mas o público que está de fora, né, que fica, mas quem foi que realizou sua cirurgia? Né? E recentemente você entrou no mundo digital, mas entrou realmente com o pé direito, entrou fazendo a coisa de forma bem profissional, e é sobre isso que a gente vai falar. É isso, meu amigo Kelvin, a gente preparou algumas perguntas aí para a gente explorar um pouco mais esses caminhos, essa vertente, né, meu amigo? Com certeza. E eu já gostaria de iniciar fazendo essa pergunta à doutora Ana Maria, que é justamente com quais tipos de cirurgias você iniciou a sua carreira? Interessante. Bom, o cirurgião plástico, ele se forma, né? Faz um curso de medicina, depois ele faz uma residência em cirurgia geral, depois faz uma segunda residência em cirurgia plástica, e isso equivale a mais ou menos uns 11 anos de curso. E quando a gente faz a residência de cirurgia plástica, a gente está apto, nos tornamos especialistas em cirurgia plástica e está apto a realizar as diversas cirurgias dentro da especialidade. Sejam elas plásticas de mama, as diversas plásticas de mamas, as lipoesculturas, as plásticas de abdômen, face, entre outras, diversas outras cirurgias. Muito bom. Normalmente as pessoas vão te procurar pela aquela dor que é mais comum, né? Acredito que a maior parte do seu público são mulheres, né? E normalmente, quais são as principais dores que essas mulheres procuram a doutora Ana Maria Dantas?
Bom, realmente o maior público é o feminino, né, da especialidade. E o que incomoda a paciente é muito diversificado. É aquilo em que ela não reconhece como sendo ela mesma, ou seja, alguma alteração no corpo que aconteceu ao longo da vida, seja porque o passar do tempo, a idade, ou gestações, ou aumento de peso, ou alguma inadequação que a pessoa já nasce com ela. E aí sim, isso motiva o paciente a nos procurar para fazer com que a gente possa readequar, ou seja, fazer com que a paciente se perceba, sinta-se ela novamente com aquele contorno corporal, com aquela forma que ela gostaria de ter, quando possível, ou então recobrar aquela forma que ela já teve um dia. Entendi, ou seja, como o próprio título, né? Vai muito além da estética. É devolver Sim. autoestima, devolver confiança até mesmo. Isso. O paciente ele busca para se sentir bem com ele mesmo. Então, se auto-reconhecer, se sentir bem. Então, a gente atua no corpo, mas como uma frase do professor Pitangui há um tempo foi dita, em que o cirurgião plástico ele atua no corpo, mas o benefício ele vem na alma. Ou seja, o sentir-se bem do paciente com ele mesmo. É isso que a gente, como cirurgião plástico, tenta dar ao paciente, tenta devolver ao paciente. Inclusive, eu acredito até que no momento que você está ali com a paciente, fazendo a primeira consulta, acho que deve ser algo bem íntimo, né? Ou seja, tem que ser uma conversa bem profunda e a pessoa tem que se sentir muito confortável para falar, né, para você o que que ela almeja obter de resultado com aquilo ali. Com certeza. Nesse primeiro contato do paciente com o cirurgião plástico, aí é onde o paciente vai expor todas as suas angústias, os desejos, retirar dúvidas, né? Principalmente com relação ao procedimento em si e às possibilidades de resultado. Cada paciente vai apresentar uma demanda e apresentar também um resultado específico. Então, nesse momento da consulta, que a gente tem esse primeiro contato, é onde o paciente tem que se sentir realmente confiante, retirar todas as dúvidas e observar se aquilo que ele busca é aquilo que é possível ser dado. Com base nisso aí que a doutora falou, eu tenho até essa dúvida, queria trazer aqui, se possível, a doutora esclarecer. Existem, assim, muitos casos onde o paciente ele está buscando por um procedimento que às vezes não está de acordo com a realidade, tanto de ser possível ser realizado, como, na sua visão, não vai, de certa forma, cair bem. Existem, sim, casos em que o paciente ele busca alcançar algo com relação ao contorno corporal, em que ou não é indicado para aquele paciente, ou a percepção que ele tem dele mesmo não está adequada, ou seja, ele tem uma percepção errada de si. Muitas vezes ele percebe uma alteração no corpo onde aquela alteração não existe. E aí cabe ao cirurgião essa avaliação e explicar ao paciente se aquela demanda que ele tem, ela condiz com o que é de fato e se há a possibilidade de que seja readequado aquilo que ele busca, aquela alteração corporal, se está de acordo, se é possível, se existe dentro da cirurgia plástica algo que possa ser feito com o intuito de melhorar. Muitas vezes o paciente, ele, por falta de informação ou informação errada, ele tem uma ideia distorcida do que a cirurgia plástica pode dar como resultado daquilo que ele procura. Interessante, doutora, porque são 20 anos, né, de estrada e acho que além dos 11 anos dentro da academia, né, dentro da faculdade, da universidade. E aí você pegou uma era em que não tinha tantas redes sociais. Exato. Lá no início, no máximo que seria o que? O Orkut, vamos dizer assim. E o Orkut nem era utilizado com essa finalidade. Não tinha essa finalidade, exatamente. E hoje a gente está na era do Instagram, do TikTok, a gente está na era da estética altamente exacerbada, né? Todo mundo tem que ter os dentes ultra brancos e o maxilar muito bem, enfim. Não que isso seja errado, mas também estou dizendo, enfim, vai de cada um. E o que eu quero entender aqui é o seguinte: depois que se popularizou esse tipo de rede social, esse tipo de cultura, o que a senhora viu de diferente dentro da sua profissão, em termos de demanda por parte dos pacientes? Veja,
É importante demais o paciente ter conhecimento, tá? Do que são os procedimentos, do que é a cirurgia plástica e quem é o profissional que executa. Então, com a utilização das mídias na divulgação, tanto do profissional quanto do trabalho que ele faz, isso faz com que o paciente ele tenha informações. É importante que ele busque informações apropriadas em mídias e redes, enfim, nos sistemas de profissionais que sejam confiáveis, para que ele possa, a partir daí, ter as informações que sejam corretas. Evidentemente que quando a gente começa a utilizar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho, os pacientes vão ter mais acesso à informação e nos procuram com muito mais frequência. Eu queria fazer essa pergunta na mesma linha que Mourão iniciou, que é se teve, por exemplo, já casos de paciente chegar com uma foto trabalhada com inteligência artificial e dizer, doutora, eu quero ficar assim. Sim, é verdade. Existem muitos casos em que o paciente ele cria uma expectativa de resultado e aquela expectativa é baseada em informações que ele observa em diversas fontes, né? E cabe a gente como especialista pegar aquela foto, aquela ideia de que o paciente almeja ter como resultado e explicar para ele o que é de verdade pode ser alcançado ali, o que o corpo dele pode nos oferecer e o que a gente pode oferecer com o nosso trabalho em termos de expectativa e de resultado para ele. Por isso que a consulta com o profissional, com o especialista é muito importante, né? Importantíssimo. Porque acho que você pode pegar no YouTube, pode pegar no Google, tirar dúvida com o ChatGPT, mas o especialista vai trazer uma boa dose de realidade. Cada paciente, isso é pura verdade, porque cada paciente, ele vai apresentar uma especificidade. A mesma cirurgia que eu possa, a sua mesma queixa, a mesma cirurgia que eu possa fazer em você, não é exatamente a de um outro paciente com a mesma queixa. Porque cada paciente vai apresentar peculiaridades com relação ao seu corpo. A tipo de pele, a estatura, a sua compleição física, ou seja, a relação, a proporção entre as diversas partes, características raciais. Então, tudo isso tem que estar em conjunto, avaliado, a queixa do paciente e a possibilidade de um resultado para ele, adequado àquilo que o corpo dele pode, digamos, comportar, ou que seria esteticamente adequado para ele. Entendi. Então, a consulta é extremamente importante para que o paciente perceba isso. E assim, óbvio, né? Eu acredito que cada consulta, todas elas são individuais ali, né? Cada pessoa, né, vai com a sua demanda. Mas se você fosse me resumir as principais dúvidas, vou botar 2 ou 3, não sei. Quais são as principais dúvidas que normalmente você já sabe? Não, eu já tenho toda a resposta aqui já anotada. Quais são, doutor? É muito variável. Depende do que o paciente... Qual a queixa, né? Por exemplo, se eu tenho uma paciente que quer fazer uma lipoescultura, por exemplo, uma coisa que é constante, sexo feminino, com relação à cintura. Eu quero uma cintura extremamente fina. É possível? Então, tem a dúvida, vou ficar com a cintura fina? Isso vai depender da estrutura de cada corpo. Tem pessoas que têm uma estrutura física que propicia uma cintura mais fina, outras não. Mesmo que a gente use as mais diversas técnicas para que a gente realize o procedimento e tente alcançá-lo. Mas a estrutura física de cada paciente é diferente. Então, essa é uma dúvida que ele sempre é constante. Se, por exemplo, com relação à cirurgia de abdômen. Como será a cicatriz? Eu vou conseguir usar um biquíni, uma roupa mais... Sim, é possível. A cicatriz é posicionada de tal forma que você possa usar uma roupa íntima, uma roupa de banho, de forma a não aparentar. Com relação à mama, como é que vai ficar a consistência? A minha mama vai permanecer flácida, vai ficar mais, digamos, um formato dessa forma ou de outra, um colo mais definido, não, é possibilidade de manter e por quanto tempo, há indicação ou não, eu posso usar prótese, eu não quero usar, eu devo usar. Então, são dúvidas que vão surgindo de acordo com a demanda. Então, cada grupo de demandas tem as
as dúvidas. As dúvidas específicas, né? Isso. E até uma curiosidade aqui, já chegou a verificar quantas cirurgias já foram executadas por suas mãos? Nossa, eu acredito, mais de Eu vou mil perguntar cirurgias. pra Lana que tá ali, ninguém tá vendo, mas a Lana deve saber isso daí. Depois você me manda aí no WhatsApp, tá, mano? O pessoal quer saber quantas cirurgias já foram realizadas, mas acho que Acho que muito mais de 1000 cirurgias. mais de 1000, né? É, São 20 anos, é, né? Aqui na cidade. Aqui na cidade. exato. Aqui na cidade. Exato, e muito cuidado, né, com o paciente, né? O pós-operatório também, todo acompanhado pela Sim, senhora, sim, é todo esse apoio. fundamental. Fundamental o paciente ter um pós-operatório adequado. Costumo dizer que são 3 partes: o paciente, o cirurgião e o acompanhamento pós-operatório. Que aí, dependendo de cada procedimento, aí a gente vai ter uma equipe que envolve fisioterapeutas, enfermeiros, para cuidar de cicatriz, para cuidar das drenagens linfáticas, para cuidar de todo um processo, né, que o paciente passa depois do procedimento, até que o corpo esteja completamente recuperado e a gente tem um resultado final daquele procedimento. Muito bom, muito bom. E, doutora, eu também vejo muito você se atualizando, né? Indo para congressos, fóruns, né? Eventos, aqui fora da cidade, evidente. Como que a senhora encaixa isso dentro da sua rotina e qual que é a importância disso para um médico especialista? Olha, é fundamental para a gente estar em constante aprendizado. Então, anualmente, a gente tem vários eventos dentro da nossa especialidade, promovido pela nossa especialidade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela promove um evento anual que abrange todos os cirurgiões, digamos assim, de todas as regionais. E cada estado apresenta a sua, digamos assim, um pequeno grupo de cirurgiões. A gente tem a regional do Rio Grande do Norte, a gente tem a regional do Ceará. E essas regionais, elas promovem também os eventos da nossa especialidade. A gente tem as locais, a gente tem as regionais, a gente tem o brasileiro. E é dentro desses eventos, congressos e jornadas, que a gente está se aperfeiçoando, compartilhando conhecimento, atualizando, observando inovações, coisas que antes não se usava, ou se usou, deixou de usar, volta a usar. Então, a medicina, de uma maneira geral, ela está em constante movimento, em constante modificação. E essa atualização, a participação nesses eventos é fundamental para que a gente consiga acompanhar e dar para o nosso paciente aquilo que é de melhor. Muito bom, muito bom. Bom demais. Inclusive, a doutora participou agora em novembro, foi de um congresso, e vai estar chegando aí com novidades que a gente vai trabalhar na rede social dela, viu, Mourão? Trabalhar conteúdo, né? Trabalhar conteúdo. Mas um dos pontos que eu queria tratar também, Mourão, com ela na rede social é quem é a doutora Ana Maria fora do consultório. A gente Então, tá querendo quem é trabalhar... Ana Maria Dantas? Quem é Ana né? Maria Dantas? Depois da medicina ali, no dia a dia, boa. Isso. Boa. Então, quem sou eu? Eu poderia me definir como uma mulher, como tantas outras, que é filha, que é tia, que é mãe, que é noiva, que é uma profissional, né, dentro da área médica, que é professora de uma faculdade de medicina, que é uma das minhas grandes paixões, é ser professora. E é basicamente isso, nada de sobrenatural e de diferente do que as outras pessoas são. Muito bom. E essa pergunta aí, né, Kelvin? Porque agora eu vou puxar, vou mudar aqui o foco, vou falar um pouco com os especialistas da Usa Escala Digital. Para você que não sabe, a doutora Ana Maria Dantas é uma das nossas clientes aqui, né? A gente atua bastante focado também na área de médicos, né? Marketing médico. E a doutora Ana Maria Dantas é uma dessas pessoas, uma dessas especialistas que compõe aqui o nosso portfólio, né, de cases de sucesso. E aí eu trouxe justamente uma galera de peso aqui para representar o que são esses bastidores. Porque se você for no Instagram da doutora Ana Maria Dantas, que é Doutora Ana Maria Dantas. @DRA Ana Maria Maria Dantas. Até começa, dá uma olhadinha aí, segue aí, tá? Começa a seguir o Instagram da doutora. E você vai perceber que houve uma mudança. Isso. Houve uma mudança há uns meses, né, atrás.
eram publicações dentro do Instagram de maneira mais informal, que isso é super importante para qualquer profissional, você tem que mostrar um pouco ali dia a dia, mas agora a gente pivotou para algo mais profissional, para uma linha editorial com sentido, né? Ali de fato com planejamento. E o Kelvin, como eu falei aqui no início do podcast, ele é responsável por animar a linha editorial da doutora Ana Maria Dantas. E aí eu queria entender um pouco de você, meu irmão. Como é que é feito esse trabalho no dia a dia? Esse trabalho no dia a dia, quem pode, assim, me suportar, né, é a Lana. Ela tá ali escondidinha ali, mas né? o meu contato é praticamente que diário com a Lana. Mas explica quem é a Lana aí, pessoal. A Lana é atendente doutora, de doutora Ana Maria Dantas, E né? braço direito. Braço direito. Na verdade, a minha. O cabelo dela aqui é o tempo todo cuidado, assim, é todo maior. Não, ela pode, ela não pode, tal dia ela pode. É com a Ana. Mas assim, a gente iniciou um trabalho recentemente, né? A gente já tem um resultado muito bom, inclusive em números, né? De seguidores, de agendamentos. A gente trabalha a parte estratégica do Instagram da doutora Ana Maria, desde a organização da bio dela até o conteúdo que é publicado. Como é que a gente faz? A gente faz mensalmente, né, Alana? Um planejamento. Esse planejamento é com base nas dores que a doutora vem sanando aí dos seus pacientes. E a gente envia esse planejamento. Ela vai, né, doutora? Organiza ali o tempo dela, consegue olhar esse planejamento, verificar o que é que está certo, o que é que não está, o que é que ela quer que vá também. É importante a gente também atender aquilo que... alinhar as expectativas, né? E aí ela dá essa devolutiva e a partir daí a gente entra no processo de produção. Que é quando eu vou entrar em contato com o design e tal, para iniciar essa produção. E em seguida fazer novamente o envio para a doutora Ana Maria para ela aprovar e aí ser Material publicado. pronto, Material né? já pronto. Editado. Isso. A captação em loco também é muito A importante captação isso, né? também que a gente, às vezes a gente tira um dia inteiro, né, doutora? Para Verdade. poder, quando ela quando ela vê assim, não, vocês já estão aqui. E às vezes Verdade. é cansativo, né, o trabalho de gravação, mas a gente sempre faz com muito carinho, com muito amor, e o resultado ela tá colhendo. A gente, na verdade, tá colhendo, né, doutora? Fantástico, muito bom. É verdade. A agenda é muito louca, digamos assim, né? Cirurgias diárias, cirurgias são longas. E a gente conseguiu um espaçozinho, por isso que eu falo, vocês aqui de novo, conseguiu um espaço na agenda para que a gente consiga organizar e otimizar todo esse trabalho. E é fundamental. A gente tem que ter um suporte para fazer tudo isso, porque não tem como o profissional dar conta de tudo isso sozinho. Então, ele tem que ter uma equipe muito boa para auxiliar nesse trabalho, e aí eu conto com vocês justamente nisso. Muito Ótimo, bom, e muito bom. Muito bom. E espero honra, que né? esteja gostando, né? Porque assim, a gente se dedica bastante e eu até perguntava à doutora Ana Maria, doutora, seus pacientes, seus alunos cobram sua presença no digital? É até uma pergunta que você pode responder agora, aproveitar, É verdade. falar para eles aí. Cobraram muito durante muito tempo, tá vendo? Então, atendi o pedido de todos. Me cobraram isso muito tempo. E aí, então, eu não tinha tempo e sempre fui postergando até que um dia eu falei, não, chegou o momento, não tenho mais como fugir disso, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Você está inserido nas redes sociais, nas mídias, etc. E aí, encontrei vocês e aí me deu esse suporte que está sendo fantástico. Muito Ótimo. bom. E é uma coisa que a gente sempre fala muito. Tem muito profissional que é top, mas não é pop. E aí o que é que acontece? Tem vários outros profissionais que são pop, mas não são top. Aí esses caras estão se destacando mais do que os profissionais realmente que são top. E o que é que eu quero trazer com isso? É até uma máxima que a gente traz nessa parte de marketing, de publicidade, né, de distribuição. O mais conhecido ganha. O mais conhecido ganha, o melhor, entendeu? E aí, por isso que é uma obrigação do melhor se tornar o mais conhecido.
né? De fato, promover ali um posicionamento, que é marketing também é isso, marketing também é comunicação, e de fato conseguir atingir, projetar essa imagem da porta para fora. Porque da porta para dentro, os pacientes chegam lá, já reconhecem quem é a doutora Ana Maria Dantas, já sabe do seu histórico, já veio muito provavelmente de alguma indicação. Mas tem tantas e tantas outras pessoas que estão pulando de galho em galho, não confiando tanto em outros profissionais, ou indo para profissionais que fazem, às vezes, uma consulta superficial, não investigam a fundo, de fato, como que deve ser feito tal procedimento, e acaba que meio que suja um pouco o nome dos outros. Por isso que é muito relevante uma pessoa como a senhora, quando projeta essa imagem, isso, na verdade, você está fazendo uma limpeza no próprio mercado, no mercado da própria medicina, de cirurgia plástica, né? E esse é um trabalho de posicionamento que a gente vem fazendo, né, há alguns meses, mas só posicionamento não vira o jogo, né? Posicionamento é muito importante, imagem, você gravar bons vídeos, bons conteúdos, boas fotos. Só que a gente tem que ir para distribuição. Esse conteúdo ele tem que chegar nas pessoas certas. Não é isso, meu amigo Alan? Meu querido, fala um pouco aí a respeito desse nosso trabalho também de distribuição e performance que a gente faz junto à doutora Ana Maria Dantas. Perfeito. Eu, só que eu da operação, eu fico mais à frente de coordenar a equipe, incluindo a parte do tráfego pago. O que o tráfego pago vai estar trabalhando também? Como o Cauê vai estar trabalhando a imagem, a gente vai também dando alguns nortes à empresa que ela fale mais sobre esse tema, a empresa que ela também ajuste a comunicação com relação ao pessoal seguir o perfil dela, ou, de fato, marcar uma consulta. A gente faz esses direcionamentos em parceria com a equipe social media, já que é um dia inteiro de captação, a gente não quer fazer outra captação justamente para o tráfego pago. Então a gente aproveita, faz tudo de uma vez só, que acaba sendo um pouco mais demorado, mas é mais produtivo. E com isso, com esse material, a gente também cria posicionamento na rede social. O Google, criamos um site todo estruturado, que ela não tinha esse posicionamento nessa rede social. Também criamos, ajudando o conteúdo social media, o Instagram dela, o perfil do Facebook, para poder fazer o tráfego pago e ela também gerar um funil de pessoas que não pessoas para o consultório dela. Como é que funciona? A gente faz a divulgação para as pessoas que não conhecem todo o espectro aqui em Mossoró, com foco mais em mulheres, normalmente, com a faixa etária a partir de 27, 30 anos em diante, que é mais ou menos uma margem que tem uma tendência maior a ponderar fazer uma cirurgia plástica ou querer fazer algum procedimento. E é claro, dessas pessoas que vai ir para o perfil dela. Do perfil, a gente ainda vai fazer outras campanhas para levar para o consultório, para levar agendar uma consulta. E aí vem a nossa querida amiga Alana também, que eu vivo falando com ela. Alana, como é que tá o pessoal aí? Tá procurando? Ela está. Tá marcando consulta, tá chegando mais gente, tá pessoas interessadas, tirando dúvidas e assim por diante. E a gente fica monitorando e acompanhando. Tá tendências que as pessoas a partir de X idade estão entrando mais em contato com ela. Vamos focar aqui a comunicação, passar para o social media, vamos deixar o roteiro para um roteiro falando sobre tema X ou Y. Sim. E é claro, tudo isso a gente faz o acompanhamento. Eu fico muito mais calado, por isso que eu tava mais parado aqui. Então, eu gosto mais de ver esses números. A gente faz o acompanhamento tanto das campanhas de social media para crescer o perfil dela, que a gente tem que ter essa demanda para que, como é um perfil relativamente recente, porque ele foi aberto há pouco tempo depois que a gente começou a trabalhar com ela, que ele está crescendo, como também a gente faz o acompanhamento desse público, como é que ele está engajando, essas pessoas estão de fato curtindo, comentando. Então, essas pessoas que estão falando com ela, faz sentido para essas pessoas entrar em contato com a doutora Maria para marcar a consulta? Senão a gente tem que mudar a comunicação, mudar o direcionamento do público, entre outros fatores. Eu até devolvo essa pergunta para a doutora Maria. Você notou a mudança no perfil do seu pessoal depois que a gente começou a fazer essas campanhas? Sim. Como ele estava falando antes, eu acho que o profissional, né, com uma boa formação, extremamente capacitado, ele deve dar ao paciente a oportunidade de conhecer esse trabalho. Então, à medida que a gente
como eu passei muito tempo sendo cobrada por isso, mas por N fatores, principalmente tempo, eu não dispunha disso, né, de tornar esse trabalho acessível, né, às pessoas. Então, hoje, eu tenho isso e as pessoas, elas me reconhecem mais, me buscam mais, o que antes, se a demanda sempre foi alta, e agora eu quero saber como é que eu vou dar conta de tudo isso, mas tudo bem. É importante para o paciente ter acesso a essa informação, porque aí ele pode, dentre tantos outros profissionais, ele pode buscar informações e aí aquele que ele realmente se sentir confiante, ele procurar para realizar o seu procedimento. Bom saber. Eu queria até complementar com uma outra pergunta minha, uma dúvida pessoal. Hoje a gente entende que as redes sociais, a internet, elas têm um leque de informações, tanto informações técnicas, como também sobre vários nomes de pessoas para pesquisar. O perfil das pessoas que chegam hoje para fazer um alinhamento expectativa, elas têm as ideias, elas aceitam melhor as suas informações hoje em dia, depois com o advento dessas redes sociais, ou antes, tipo há 10, 15 anos atrás. Como foi essa mudança para você? Olha, o paciente hoje que usa as redes sociais, ele vai ter um leque de informação muito grande. Hoje é muito mais fácil você ter informação, né? Ter acesso à informação. E, evidentemente, quando esse paciente vai nos procurar, ele já tem algumas coisas em mente. Então, ele não vai completamente sem saber nada. Às vezes, ele sabe algo ou certo ou errado, mas sabe algo. E cabe a nós, especialistas, confirmar aquilo que ele sabe ou descartar se for uma informação errada. Mas é importante, sim, que o paciente ele tenha acesso para ele já ter um conhecimento prévio do que se trata, a especialidade, do que é possível ser feito dentro de cada demanda do paciente. Talvez a consulta fique até mais produtiva, né? Porque ele já vem com perguntas mais alinhadas, Sim, sim, perguntas mais focadas, né, naquilo. exato. É isso aí. E interessante também, pessoal, que é o seguinte, esse trabalho de posicionamento, né, e de distribuição também, que uma coisa, eu gosto sempre de fazer uma analogia com um processo de casamento, né? Se eu tiver desarrumado, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai querer saber de mim. Então eu preciso me arrumar, cortar cabelo, fazer barba. Isso é o quê? Posicionamento. Só que, imagino que não tem internet. Só que, se eu fico em casa, eu também não vou arranjar nenhuma paquera. Né? Imagino que não tem internet, tá? Ou seja, eu preciso sair de casa, que é onde a gente entra na distribuição. Né? Que é onde a gente fala de tráfego, seja ele pago, seja ele orgânico, etc. Eu preciso fazer com que o meu posicionamento chegue a mais pessoas. Só que se meu papo não estiver bom, a pessoa vai me ver arrumar, eu tô no ambiente certo, só que, eita, só falou besteira. É onde a gente entra no último pilar, que é essa parte de assessoria comercial. Né? Até essa pessoa chegar e falar no atendimento do WhatsApp, ela tem que receber uma comunicação humanizada, né? Acima de tudo, mas focada para ser resolutiva, fazer aquela triagem inicial que é preciso ser feito e agendar uma consulta com a doutora Ana Maria Dantas. Né? Ou seja, esse processo precisa ser muito assertivo, porque não adianta nada a gente fazer esse bom posicionamento, gerar toda essa demanda se a gente não tem um bom processo de atendimento, principalmente ali naquela primeira ponta, que é o WhatsApp, que é o que a maioria dos brasileiros, 98% da maioria esmagadora, vai utilizar para poder tirar umas dúvidas pontuais, saber onde fica o seu consultório, qual o valor da consulta, como que ela acontece, pode ter retorno. Normalmente é assim, não é isso, doutor? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O paciente nos procura e vai ter o número, né, que é o meio de comunicação mais fácil hoje é o WhatsApp. E aí ele vai entrar com a minha administradora, que vocês tanto conhecem, que é a Alana. E aí ela vai tirar dúvidas para aquele paciente, né? As dúvidas que ela pode retirar, são uma imensidade de... Como ela trabalha comigo há quase 20 anos, né, Alana? Coisa boa. Especialista então, também. Ela já conhece as demandas, já conhece a maioria dos questionamentos dos pacientes, tira essa dúvida e aí é feito esse agendamento.
E aí, na consulta, a parte técnica, né? A parte que me cabe. Então, eu vejo com o paciente. Muito bom, muito bom. Ou seja, eu preciso reduzir aquela fricção inicial, que são as objeções que muitas pessoas, quando falam com a Alana, que é o primeiro atendimento, né? No caso específico da doutora Ana Maria Dantas, vem com algumas dúvidas, algumas objeções. Enfim, aí são diversas. Se quiser trazer alguma à mesa aqui só para a gente contextualizar. E ali é lícito, né, essa pessoa, que não é a doutora, sanar essas dúvidas, mas algumas outras só vai na consulta, e por isso que é importante fazer o agendamento da consulta e, mais ainda, garantir o comparecimento. Porque nada pior do que você agendar uma consulta, às vezes a pessoa até já pagou, você alocou seu tempo ali, mas a pessoa não compareceu. Então, preciso ter um processo bem detalhado para garantir que essa pessoa compareça também, porque o que mais vai estar em jogo é sua agenda. E aí, se a tua agenda já está blocada ali, e acontece da pessoa marcar, mas ou porque esqueceu, não compareceu, enfim, isso acaba tendo prejuízo para a paciente e para a senhora também, que tem tantas e tantas outras coisas e outras consultas para poder fazer. E quanto mais consultas, mais dúvidas são sanadas, mais pessoas ficam à vontade para dar o próximo passo. Né, isso, doutor? E de fato seguir com uma cirurgia, né? Sim. Até uma curiosidade, qual que é o tempo médio da pessoa chegar no consultório e é isso mesmo, doutor, eu quero fazer uma cirurgia? Eu sei que isso vai variar muito de caso a caso, Muito. mas se pudesse me dizer assim, uma média e qual que é, vamos dizer assim, um nível de burocracia disso daí? Não, isso vai depender de uma série de fatores, mas eu diria que 30 dias é o prazo mínimo em média, do momento em que o paciente entra no consultório. Uhum. Eu estou falando a partir do momento em que ele faz a primeira consulta, né? Porque o Isso. agendamento aí vai depender do dia E que ele outros está fatores da disponibilidade da agenda. Mas a partir do momento em que o paciente faz a primeira consulta, ele tem cerca de 30 dias, né? Digamos que um paciente tenha uma urgência em cirurgia plástica, que quase não existe, né? É uma maneira de falar. Mas se o paciente tenha tempo, tenha férias, tenha isso, então ele tem que correr contra o tempo. Então, o tempo é em torno, uma média de 20, 30 dias, que é o tempo suficiente para que ele possa realizar todos os exames pré-operatórios. E esses exames vão depender de cada caso. Tem cirurgias que são mais simples, requer uma quantidade de exame pré-operatório, um preparo menor. Uma cirurgia mais complexa, ela vai requerer um tempo maior de preparo e exames. Então, em média, 20, 30 dias, a partir da primeira consulta em que o paciente pode fazer. Às vezes, o paciente vem de uma indicação de um colega, por exemplo, um obstetra, que o paciente já tem a vontade de fazer aquele procedimento. E aí, geralmente, é muito comum o paciente pedir, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu quero fazer uma cirurgia com a doutora Ana Maria, uma cirurgia X. E aí pede ao médico dela, pode ser o ginecologista, o cardiologista. Tem como antecipar algum exame? Então, os colegas eles já têm uma ideia, principalmente os ginecologistas, que lidam muito com as mulheres, né? E aí, esses exames eles já chegam no consultório muitas vezes com o arsenal de exames que seriam solicitados por mim, mas às vezes eles já trazem esses exames solicitados por um colega. Né? Entendi. E aí o tempo acaba reduzindo. Se tiver tudo ok, então marca-se de acordo com a agenda de cirurgia. Muito bom, mas acredito que às vezes 3 meses, 6 meses, às vezes só dá para fazer Às vezes o paciente de no período cirurgia de férias plástica escolar. tem uma característica bem interessante do paciente de cirurgia plástica, principalmente quando são mães que têm crianças em idade escolar. Então, ou elas preferem férias escolares, ou então as pessoas que tiram férias, né, para fazer o procedimento. Faz o procedimento cirúrgico no período de férias. Então, quando faz isso, costuma antecipadamente fazer a consulta. Eu vou tirar férias daqui a 3 meses, então eu tenho que me preparar antecipadamente. Aí vai ao consultório, faz a consulta, faz toda a preparação e já deixa o procedimento agendado para aquele período que é mais conveniente na agenda daquele paciente. Muito bom. Ó, e você deve estar se perguntando, inclusive, bota aí, deixa seu like, né? Sobe a vinhetinha aí, deixa seu like. Eu triplo C. Tá C. Ah, não, relaxa. Faz o seguinte, pessoal. Triplo C. Curtida, comentário, like e compartilha também aí, tá? Se você tá gostando desse episódio, evidente.
compartilha com mais pessoas, que ainda tem muito assunto aqui para rolar. Se você estiver se questionando, mas por que vocês estão falando de pós-operatório, disso, daquilo? Porque, pessoal, independente se isso daqui é uma doutora, ou uma contadora, ou uma dentista, ou um empresário do ramo de construção, o que você precisa saber é entender o teu público-alvo, a pessoa que é o teu cliente, é quem está ao redor de toda essa pessoa, porque a gente falou aqui majoritariamente é do público feminino e entramos num corte de público de mães, né? Ou seja, mães que têm seus filhos ali na idade mais ou menos 5, 6, 7, 8, 10 anos, acredito que tá naquela fase ali de fechou a fábrica, é o que eu imagino, por quê? Porque agora quer dar um up, quer deixar ali a sua estética corporal melhor, recuperar um pouco ali da autoestima, evidente. E por que é importante você saber disso? Porque você precisa saber o que se passa na cabeça do teu cliente. É essa pessoa a qual você serve. E quando a gente se aprofunda nesses assuntos de entender quem é o público da doutora Ana Maria, e principalmente esses cortes de público, né? Mães, posso ter pessoas mais jovens que estão buscando ali um pouco mais de estética, etc. Eu consigo, aí eu volto pro Kelvin, eu consigo produzir uma linha editorial para cada tipo de público desse. Porque não é só falar de cirurgia plástica, mas é falar de cirurgia plástica entendendo qual é a dor de uma mãe de 35, de 40 anos, que está ali querendo recuperar o corpo de 30, vamos dizer assim, e chegou um momento que ela, será que isso é para mim ou não? Não é assim, meu amigo? Isso. E não só essa questão da maternidade, de entender que chegou o momento certo, mas também de você observar o que é que está acontecendo no mundo, para poder você também alinhar o seu conteúdo. Eu costumo sempre perguntar a Alana, e aí, o que é que a gente vai abordar esse mês? O que é que você tem em mente? Para ver se está alinhado com o que eu estou pensando. Porque a gente agora, a gente está vivendo um boom, onde está todo mundo cuidando da saúde e o esporte principal que a gente vem vendo que está em alta é a corrida. Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso. E aí eu já vou direcionar mais uma pergunta para a doutora Ana Maria, se de acordo com isso que está acontecendo, da corrida, da busca pela saúde, o que é que impacta na sua profissão ou na busca por alguma cirurgia, né? Se isso tem impacto ou se em alguma época do ano determinada cirurgia é mais procurada do que outras. Bom, a busca pela saúde, a prática de atividade física, seja corrida ou não, é fundamental para qualquer paciente, e para o paciente da cirurgia plástica, muito mais. Por quê? Porque nós precisamos que o paciente esteja saudável para submeter a um procedimento estético. Então, ele tem que estar saudável. Então, é fundamental que o paciente tenha alimentação saudável, atividade física, tenha um sono regular. Então, todos esses fatores que contribuam para o bem-estar e para a saúde daquele paciente. Pensando dessa forma, um paciente que, por exemplo, corre, mas tem uma queixa do abdômen, da pálpebra, do nariz, e ele busca uma cirurgia plástica, esse paciente ele vai ter uma recuperação muito melhor, num tempo muito mais rápido, de forma muito mais tranquila, do que um paciente que a saúde dele ainda não está em equilíbrio, não está 100%. É um paciente que não tem controle de taxas de glicemia, é um paciente que tem sobrepeso, entre outros fatores. Principalmente o sobrepeso. O sobrepeso é uma das, digamos assim, um dos fatores que atrapalham tanto no procedimento cirúrgico, no transoperatório, quanto no pós-operatório. Então, essa recomendação, eu preciso perder peso, depende. Depende de como esteja o percentual, né, de gordura daquele paciente, como é que está o peso daquele paciente, como é que é a distribuição dessa gordura. Então, tudo isso interfere. E os pacientes que agora, com a prática esportiva, principalmente correr, eles estão tornando as pessoas mais saudáveis. Então, uma atividade física é fundamental para a saúde. E esses nossos pacientes, eles têm, sim,
com a prática de atividade esportiva, seja ela qual for, tem nos chegado com a qualidade da saúde bem melhor. Ótimo. Eu queria fazer mais uma pergunta, doutora, que como a gente falou aqui, Lucas, sobre a questão da organização para ser realizado o procedimento da cirurgia. Se é possível o paciente ele realizar mais de um tipo de cirurgia no mesmo período. Sei lá, eu posso fazer uma abdominoplastia e uma lipoescultura, são procedimentos diferentes. Como é que a gente pode organizar? É possível fazer os dois de uma vez só? É possível. É possível fazer 2 procedimentos num paciente. Por exemplo, o exemplo que ele citou aqui da lipoescultura junto com a plástica de abdômen são procedimentos diferentes, porém ele poderia dizer que eles são complementares, um otimiza o outro, tá? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem alguns protocolos de segurança do paciente. Então, dependendo do tipo de procedimento a ser realizado, não se recomenda fazer procedimentos grandes, de longa duração, porque isso vai predispor o paciente pode ter intercorrências, dificuldades no pós-operatório, alterações, inclusive, com relação à cicatrização, entre outros fatores. Então, existem protocolos de segurança para o paciente. Então, quando o paciente nos procura para realizar uma cirurgia, às vezes uma cirurgia que é dupla ou cirurgia combinada, como a gente costuma chamar, isso vai depender muito de quais cirurgias vão ser realizadas. E aí, muitas vezes, a gente dá o ok para aquele procedimento que ele é seguro para o paciente. Então, eu acho que na cirurgia, de uma forma geral, na medicina, mas na cirurgia estética, na cirurgia plástica, a segurança do paciente é um fator, assim, indiscutível. Tem que ter toda a segurança possível para o paciente. Tanto no procedimento a ser realizado, quanto com relação à anestesia que o paciente vai se submeter. Então, o estado de saúde do paciente é fundamental, assim como o tipo de cirurgia que vai ser realizada, se combinada ou não. E a gente conta, né? Eu conto com um grupo de anestesistas que são excelentes e que me permitem fazer esses procedimentos do paciente com tranquilidade, porque eu sei que meu paciente está altamente seguro com relação a eles. Outros especialistas, né? Compondo ali a equipe. Isso. Muito É bom. fundamental. O anestesista é fundamental na nossa equipe. É isso, é isso. E interessante que quando a gente fala de cirurgia plástica, e principalmente você me trazendo isso, que o ideal é que a pessoa já esteja saudável e que não tenha um sobrepeso. Né? Sobrepeso, eu acredito que já com um percentual de gordura muito alto ali já não é recomendado isso daí, mas talvez outro tipo de cirurgia, dependendo da obesidade, ela já poderia ir para até esqueci o nome técnico lá, bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela, apesar do nome ser gastroplastia, ou a cirurgia de reduzir peso, a cirurgia bariátrica ela é feita por um cirurgião do aparelho digestivo, é uma especialidade. Já é outra coisa. É uma outra né? coisa. O cirurgião plástico, ele vai atuar naquele paciente após a perda de peso, quando ele estabiliza o peso, Muito bom. quando a equipe da cirurgia bariátrica dá o ok para que ele possa realmente começar a fazer os procedimentos estéticos. O corpo ele vai levar um tempo para se adequar e estabilizar após uma cirurgia bariátrica. E aí a equipe que acompanha aquele paciente, psicólogos, o cirurgião, o nutricionista, entre outros, eles liberam o paciente para que possa começar a fazer os procedimentos reparadores. Isso é interessante, eu toquei nesse assunto agora porque a gente precisa saber em que momento entra uma especialista como a doutora Ana Maria Dantas. E qual que é o teor que vai ser a minha comunicação, o meu posicionamento. Estou sempre voltando nessa mesma abordagem. Por quê? Eu tenho que saber o meu produto ou o meu serviço, não sei o que é que você vende, mas alguma coisa você vende. O meu produto ou o meu serviço, ele é um produto ou serviço que vai sanar uma dor ou ele vai levar a pessoa a atingir um desejo, um sonho, um objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que o seu transporte hoje ou é uma bicicleta comum, ou é o busão, o famoso ônibus, né? Pelo menos lá em Fortaleza, muita gente pega ônibus lá e é doido para ter pelo menos um Gol 1.0, um carrinho popular, né? Pode ser até mais de 10 anos de uso, enfim, ele só quer sair daquela situação.
de andar de ônibus para sair de um Gol 1.0. Isso é a bariátrica, né? É você realmente, eu estou numa situação de obesidade, eu preciso ali de uma intervenção cirúrgica para que eu tenha, que eu atinja objetivos, eu seja eficaz naquilo ali, melhor dizendo. E aí eu tenho um outro ponto, que é o quê? Eu já estou andando no Gol 1.0. Tem até uma frase na internet que ele até te leva, mas não te eleva. Boa. E eu quero sair do Gol 1.0 para uma BMW. Ah, Aí é onde entra a doutora Ana Maria Ana Dantas. Maria. Então, todo o contexto, seja de uma peça de publicidade, seja de um criativo que vai para o tráfego, seja de um roteiro ali que a gente vai fazer de uma gravação de vídeo, ela tem que ter essa pegada de elevar a pessoa, Sim. né? Ela, vamos dizer assim, já não é mais uma necessidade, é mais um desejo. E aí eu tenho que saber como manipular, e note muito bem, essa questão de manipulação é só mesmo como que eu manipulo tudo isso, né? Todos esses desejos, essa comunicação, e como que eu devo me posicionar para que eu não erre na mão, né? Para que eu eu não seja uma cirurgia plástica, mas esteja querendo vender uma solução que mais se assemelha a um Gol 1.0. Não é isso, meu amigo. É Ou seja, isso. eu preciso voltar a minha comunicação justamente para gerar esse desejo na pessoa. Inclusive, aproveitando a fala de Lucas, de doutora Ana Maria e Alana, agora vocês estão conseguindo entender melhor, porque no dia a dia, às vezes, a gente não consegue passar, justificar as CTAs que a gente grava no final de cada roteiro. Porque quando a doutora pensa em dizer assim, vou trocar a roupa para a gente gravar a nova leva de vídeos, aí eu digo, falta as CTAs, doutora. Mas porque tem várias, a gente faz com vários scripts diferentes. E rapidinho, explica o que é CTA aí, pessoal. CTA, Call to Action. Call to Action, né? A chamada para ação. É quando você está ali encerrando o vídeo e você não vai encerrar o vídeo de maneira aleatória, encerrar por encerrar. Quando você encerra, você vai convidar aquela pessoa que acabou de assistir o seu vídeo para uma determinada ação. Seja ela seguir o seu perfil, ou seja ela, no caso da doutora Ana Maria, agendar uma consulta. Então, sempre que a gente finaliza o vídeo, a gente vai... ela tá com essa roupa aqui bonita, a gente grava aqui, sei lá, 8 vídeos, e aí a gente vai fazer, em cima desses 8 vídeos, mais uma pancada de CTA, que é justamente para a gente trabalhar a necessidade, né? A dor de cada público, e também porque faz diferença você tentar, a gente sabe que tudo é teste, né? A gente tenta com um, tenta com outro, até a gente chegar num material que esteja performando, e aí dando bastante trabalho para a Alana responder as Exato. buscas. Aí isso aí vem da parte da minha métrica, que Sim. se não tiver CTA, hoje em dia não adianta nem fazer o vídeo, porque 80% da performance vai cair. É. E isso é incrível. A gente testou durante 3 meses em uma situação, um vídeo com e sem CTA. Praticamente ninguém viu com CTA, porque o que tava sem nem entregava mais. Porque a própria algoritmo via que, cara, eu vou mandar para o pessoal ver, eles não vão nem clicar, eu vou fazer o que com ele? Isso. Isso aí. E aí, vocês não fiquem chateados quando a gente pedir. Vamos gravar esse CTAs agora. Não, ficarei, prometo. Mourão, eu queria perguntar aqui a doutora, porque muita gente, o carro-chefe da doutora hoje, né, são as cirurgias plásticas na mama, né? Mas eu gostaria de saber se a doutora faz outros tipos de cirurgias. Sim, faço sim. Faço todas as cirurgias plásticas estéticas. Seja no abdômen, contorno corporal, face, pálpebras, orelha, nariz. Então, todo esse universo de estética e de cirurgias eu realizo. E algumas cirurgias menores, cirurgias reparadoras, também são realizadas por mim. O paciente nos procura, e agora com a divulgação do trabalho, então está se tornando mais fácil para o paciente ter o conhecimento de que eu faço também essa imensidade de outras cirurgias dentro da cirurgia plástica. Sim, tá ótimo. Muito bom, porque se isso era uma dúvida,
É onde entra o trabalho de uma equipe especializada, né? Sim. Se isso é uma dúvida, uma objeção, ou um preconceito por parte do mercado, aí é onde entra a construção da nossa narrativa, né? Porque sempre vai haver uma narrativa. Qual que era a narrativa que existia antes? A doutora Ana Maria Dantas só faz mamoplastia, é isso? Todas as cirurgias de mama, todas. Né? Mamoplastia e abdominoplastia. Só faz isso. Essa era a narrativa que não era controlada pela doutora Ana Maria. O que é que a gente está conseguindo controlar agora? Porque era uma historinha que havia sendo contada, né? A gente precisa pegar isso daqui. Opa, não é bem assim, não. Nós também fazemos isso, mas fazemos tantas e tantas outros procedimentos que enfim, né, que vão te dar uma nova roupagem. Inclusive a gente falou aqui no direcionamento e tal, o público feminino, mas é bom pontuar que a doutora também faz cirurgias para o público masculino. Se eu fosse colocar em porcentagem, quanto é feminino, quanto é masculino? Não, o público feminino, ele realmente, eu diria que é 80%, né? Dos nossos pacientes é um público feminino. Mas temos os pacientes masculinos. 20% é uma as cirurgias mais comuns do público masculino são as cirurgias de contorno corporal, as lipoesculturas, né? A cura, o tratamento das ginecomastias, que é aquela situação em que o paciente sexo masculino desenvolve a mama por questões hormonais, principalmente na adolescência. Então, se faz esse tipo de cirurgia. E as cirurgias de pálpebra, nariz, orelha, entre outros procedimentos. Muito bom. E a gente está vivendo no mercado essa onda, né, da estética masculina, né? O homem ele está se preocupando muito mais agora com a sua aparência, tanto que as barbearias hoje, elas não são mais aquelas barbearias que eu ia pelo menos na minha infância. Só aquele ventiladorzão ali, os barbeiros chamava lá. Salão de... Não era barbearia, era só salão. Só tinha salão. Salão de cabeleireiro. Agora tem barbearia, né? Por exemplo, eu faço minha sobrancelha, né? Porque, pô, é outra história, Então o homem tá se cuidando muito mais, questão da barba e entra nessa questão também dos procedimentos, né? A gente quer se sentir bem também. Essa onda do Instagram traz também uma parte muito positiva. Você só tem que ter cuidado, né, para não entrar naquela paranoia da comparação. Não adianta. Você tá vendo tantos artistas que estão utilizando filtro e inteligência artificial, como você falou, e aquilo ali não condiz necessariamente com a realidade. É bom, né, você se tratar, se cuidar, se enxergar melhor ali a sua estética, mas tem que ter cuidado. Por isso mesmo que você trouxe ali à tona, né, que na equipe, principalmente quando você falou da bariátrica, entra a psicóloga ou psicólogo. Sim, isso. Né? Porque é muito importante você não achar que você é só... Eu vou botar um nome assim, a carcaça. Não, você, além disso, você é uma pessoa, né? Não é assim, doutora? O paciente da cirurgia bariátrica é um paciente bem peculiar. A obesidade ela é um distúrbio metabólico. E o distúrbio metabólico está muito relacionado com a parte psíquica, com a emocional. E daí a equipe que cuida desse paciente tem que ser uma equipe multidisciplinar. Daí o lado a lado de todo mundo ali, principalmente o psicólogo, na condução daquele paciente. Tá? Mas com relação ao paciente, e ele se comparar com o que ele vê numa revista, numa TV, um filtro de Instagram, então, às vezes, o paciente fala no consultório, eu tive a oportunidade de ter num voo, eu estava num voo e encontrei o artista X. Nossa, na verdade, na realidade, ele não é exatamente aquele que aparece. Eu falei exatamente isso. Ele não é exatamente aquele que ele aparece. Então, muitas vezes, aquele contorno, aquele perfil, aquela coisa que em alguns
artistas, eles divulgam aquela imagem, capas de revistas, etc. Tem todo um trabalho fotográfico, tem todo um tratamento daquela imagem, né? E o artista, ou seja lá, modelo, ele é uma pessoa normal, como a gente, é uma mulher como uma outra mulher, vai ter a celulite, vai ter a sua estria, vai ter a cicatriz da acne, vai ter uma calvície, vai ter... Então, todos nós somos iguais. Então, esse detalhe que muitas vezes passa despercebido do paciente quando ele se compara com um artista desses aí, e ele acha que ele às vezes se sente menos por não ser exatamente daquele jeito. E na verdade não é. Né? Tem todo um trabalho da imagem, porque aquela pessoa ela vive com aquela imagem. Então aquilo é trabalhado para isso. E quando você ver a pessoa na vida real, ela vai ver que ela é exatamente como todos nós. Pele, cabelo, musculatura, fala, etc. Né? Doutora, já que a gente entrou nesse ponto, nesses 20 e poucos anos de carreira, existe assim alguma história, né, mano? Acho que é interessante a gente saber se existe alguma história que marcou a sua carreira ou alguma cirurgia que a senhora guarda com muito carinho, assim, não tem como esquecer, assim, que foi uma transformação que foi, de fato, eu sei que todas são além da estética, mas uma que a senhora pode dizer, essa daqui, essa não precisa citar o nome da pessoa, mas já aconteceu isso? Já, é bem comum, tá? Mas tem uma paciente em específico que ela tinha procurado um procedimento, uma época em outros locais, e tipo assim, ela não conseguiu se sentir confiante em fazer aquele procedimento e achava que realmente ela não seria uma paciente que seria apta a fazer o procedimento. E aí, na consulta, eu expliquei que era possível fazer e a gente fez todo um trabalho. E quando ela realizou o procedimento e ela chegou no consultório depois, né, de um tempo, do pós-operatório e tal, então ela fez uma declaração para mim que isso marcou e que eu tinha conseguido devolvê-la, né, isso a paciente muito emocionada, chorando, devolvê-la para ela mesma. Porque ela não imaginava que ela seria capaz de ser ela novamente. Então, a palavra e a maneira como a paciente me chegou naquele dia, relatando depois do procedimento, isso é algo que você sentia que vinha do fundo da alma da pessoa. Então, isso realmente me marcou. Evidentemente que eu tenho pacientes no meu dia a dia que ficam felizes com o resultado, que se sentem bem, mas naquela paciente, aquilo que incomodava era tão profundo, que deixava uma dor tão profunda, que quando ela conseguiu se livrar daquilo, ela simplesmente se declarou como se ela tivesse renascido. Aquilo realmente me marcou muito. E são essas histórias e esses pacientes e a possibilidade de dar isso ao paciente que me motiva todos os dias. É o que me faz querer cada vez mais aprender, me dedicar cada vez mais ao meu paciente, fazer com que ele se reencontre. Se sinta feliz, se sinta ele novamente. Muito bom mesmo. Essa foi... Gostei. Foi Foi forte. forte. A gente já tá há quanto tempo aqui, meu querido amigo? 1 hora e 2 minutos, 3 minutos. Show de bola. Então a gente já tá se encaminhando aqui para o final, né? Nesse nosso podcast. Novamente, gostou? Curta, comenta, compartilha, tá? Não deixa de ativar o sininho para você não perder nenhuma nova notificação quando a gente lançar um outro episódio como esse daqui. Novamente, o arroba do Instagram da doutora é @DRA Ana Maria Dantas. É isso mesmo? @DRA Ana Maria Dantas. Segue lá, acompanha. Tem um underline, Morão. Tem um underline. Perdão, pessoal. Underline. DRA _ Ana Maria Dantas. Boa, tá aí. DRA A underline primeira da minha lista. Ana Maria Dantas. E, doutora, pra gente finalizar, né? Até óbvio, né? O pessoal tá vendo aqui, principalmente buscando por novas formas de se inspirarem, de melhorarem em suas profissões, no seu negócio, enfim, no dia a dia ali, para que, além de ganhar dinheiro, que seja algo gratificante também.
Que mensagem você poderia deixar agora para uma pessoa que tá olhando para a senhora agora e vendo uma referência? O que você poderia dizer para essa pessoa que também está almejando isso? Uma profissão gratificante que vai também além da remuneração. Olha, primeiro de tudo, a gente tem que amar aquilo que faz. Quando a gente ama aquilo que a gente faz como profissão, aquilo ali é o dia a dia, se torna extremamente prazeroso, não é cansativo, certo? Não é exaustivo, não te descontenta. Primeira coisa é isso. Depois, claro, você tem que ter toda uma formação, tal, e fazer tudo com amor, o máximo de dedicação possível que você puder fazer. E claro que hoje, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, para você se tornar essa pessoa, você tem que contar com a ajuda de uma equipe que possa proporcionar isso para você. Tornar você conhecido. Fazer com que as pessoas busquem você. Que é o que eu fiz em buscar vocês. Boa. Ou seja, não foi nada, vamos dizer assim, não é nada forçado, nada manipulado, é basicamente trabalhado. É uma escultura, né? Onde a gente viu ali, cara, dá para sair, dessa escultura dá para sair um Picasso, dá para sair, né, um Portinari, alguma coisa nesse sentido. Faltava só um trabalho. Isso. Ou seja, não é nada fake, não é nada inventado. É a doutora Ana Maria Dantas, mas trabalhado com uma linha editorial, né? Com uma estratégia por trás disso daí para que você consiga transparecer isso nas redes sociais, além de todas as pessoas que já conhecem e já estão no seu entorno. É isso. Isso. Se você quiser saber como que a gente faz todo esse trabalho para os escalas de tal, para a doutora Ana Maria Dantas, faz o seguinte, ó, vai no link, vai na descrição aqui desse episódio, vai ter um link lá para você clicar e solicitar um diagnóstico gratuito com um dos nossos especialistas. A gente vai sentar com você, entender sua demanda, entender onde que você está hoje, qual que é o teu objetivo e vamos traçar um plano de ação em conjunto para você atingir tudo isso daí, principalmente no ano de 2026, que vai vir com tudo aí, um ano muito conturbado, Copa do Mundo, eleição, entre tantas outras coisas. Nossa, você precisa ter esse acompanhamento. Não é isso, meu irmão? Qual que é o seu arroba do seu Instagram? O meu arroba é kelvin.melo. Kelvin.melo. Kelvin.melo, né? Isso. Kelvin aí que é um cara Segue lá. polivalente, tem muitas habilidades, entende desde do design ali, editorial, direção de arte, né? E mais recentemente agora esse trabalho de social media que a gente vem desenvolvendo aí com muita maestria, não é isso, meu Isso. amigo? Desde antes do chat GPT, né? Muito, Vale salientar que é exatamente. desde que a gente tinha que exercitar de fato a mente para poder conseguir entregar um material isso bom, aí. como sempre a gente entregou, graças a Deus. A gente vem sempre buscando se desenvolver e eu acho que o mais importante é o suporte que a gente dá também. Não só saber o que está fazendo, mas também dar esse apoio, que eu acredito que a Alana Vai corroborar com Alana, isso você pode daí, né? ligar, pode falar no meu pessoal a hora que for. Se não tiver no silencioso, eu vou lhe atender. Quando eu ver, eu vou lhe retornar. Não é assim que funciona? Muito bom. E você, meu irmão, seu arroba aí, por gentileza? Meu arroba é Alan de Moreira. Alan de Moreira. Alan, que também é um especialista aqui da USO, está conosco desde o início. E hoje está tocando os nossos projetos, nossos clientes. Você é um pilar central que alinha tudo isso, né, Alan? Fala um pouco aí de forma resumida a tua rotina hoje. Pronto, de forma resumida, eu faço tudo e mais um pouco. Eu ajudo o Kelvin para poder estarmos alinhando a linha editorial dos nossos clientes, alinho reuniões, captações, entre outras partes. E também eu faço o ligamento entre todos os departamentos, desde o web design, gestão de tráfego, social media e, é claro, também alguns alinhamentos com a nossa gestão, que o Wilson Júnior, o Matheus e também o Lucas Mourão, que aqui está com a gente, para a gente poder estar todos alinhados dentro da mesma página. Boa, muito bom. E eu sou o arroba Lucas Mourão Pro, sou o sócio administrador da Usa Escala Digital. Fico ali mais nos bastidores, né, doutora? Às vezes não vou tanto nas
nas gravações, ali no dia a dia, mas justamente que a gente está coordenando tudo isso daqui de trás, porque como você já viu, é um projeto, não é tão simples, é preciso haver uma conexão entre a nossa cliente e os profissionais especialistas da Usa Escala Digital para que a gente consiga dar ânimo a esse projeto, a tudo isso aí que a gente vem desenvolvendo. E novamente, se gostou, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. Segue também a Usa Escala Digital, @Usa Escala Digital, tem muito conteúdo muito bom lá a respeito de marketing, de vendas, de crescimento para o teu negócio. Não tenho dúvidas que você vai gostar muito, tá certo? E mais uma vez quero agradecer Eu que agradeço. a presença da doutora Ana Maria Dantas, esteve aqui conosco. E aí, doutora, como é que foi a experiência aqui, né? Deu tudo certo? Interessante. Interessante, né? Que bom, que bom. Que E ótimo. os demais também? Tudo certo? Tudo sim. certo, foi ótimo. Maravilha, que bom. Conto com você no próximo episódio. Não deixe de conferir outros episódios que estão aqui também no nosso podcast no Bora Escalar. Nós já tivemos o Gustavo do Grupo TCM, já tivemos o Érico da Terra Sal, nós já tivemos quem mais aí, Tiagão? Você que se lembra aí das pessoas todas aí. Neide Carlos da Revista Acontece, Railson Carlos também, entre tantas outras pessoas aí. Vai lá, confere. Tem muito episódio bom para você consumir, aprender e contribuir com as demais pessoas. Vejo você na próxima.